A crença não te pune, ela te espelha. O que isso significa? Né? Uma crença, uma coisa que a gente acredita. Né? E aqui, falando através da metafísica de Um Curso em Milagres, essa crença é uma crença em uma existência à parte de Deus. Então, todas as outras crenças, tudo o que a gente acredita sobre nós, surge dessa única crença. Eu sou algo separado de Deus, eu sou algo à parte de Deus. Agora, eu sou um limite, eu sou algo individual. Então, dessa ideia de individualidade é que vem todo aquele combo de crenças, né, que a gente pensa, que a gente acredita sobre nós. E aí, o que acontece, né? O que vem dessas certezas que a gente mantém aqui? A gente tem diversas coisas que a gente pensa, que a gente acredita e que a gente esconde, né? A crença na separação, ela foi escondida. A consciência, tudo que ela fez foi negar aquilo que ela tá pensando. Então, ela acredita na separação, mas quer esquecer isso, porque é como se isso trouxesse para a consciência esse lugar. Eu vou trazer essa palavra porque é algo que simboliza isso, né? Mas não que ela experimente isso, mas é como se aquela sensação de desespero. Um desespero é algo no nível metafísico, que é essa ideia de erro, né? Uma ideia basal de erro, assim, eu fiz alguma coisa de errado contra isso que é total. Então, esse senso de erro basal ali, a culpa, o medo, né, uma certeza de que vai haver uma retaliação, isso é como se fosse insuportável. Então, isso sendo insuportável, a consciência precisa não olhar para isso que ela pensa. Então, como que ela faz isso? Ela traz aqui as formas, né, como se ela tirasse o foco das crenças, né, da crença ali na separação, e agora coloca o foco em imagens. Então, faz imagens e coloca o foco nisso. E da onde que vem aqui, né? A gente coloca o foco no corpo. A consciência agora pensa que está dentro do corpo. Então, pensando que está dentro do corpo, antes disso ela adquire outras crenças que vêm da separação, que é todo esse conjunto que a gente acredita, né? O quanto a gente se vê inferior, né? Que vem dessa pequenez da consciência, se vê algo menor que Deus. Então, eu sou algo inferior, eu sou algo que agora é impotente, é incapaz. Essa certeza que a gente tem na rejeição, né? O tempo todo a gente está acreditando aqui que eu vou ser rejeitado por algo lá fora, né? A certeza que a gente tem na ideia de ser vítima de tudo isso, né? Porque a consciência tendo esquecido que foi ela que acreditou, né? É uma crença, ó, foi ela que acreditou numa ideia de separação. Então é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente que acredita que é inferior, a gente que acredita que é rejeitável, só que isso parece que são pessoas acreditando nisso, né? Parece que a gente olha para o externo aqui e enfatiza essas crenças e parece que é sobre nós, né? Parece que eu tô me sentindo inferior por causa do corpo, sei lá, porque meu corpo, eu olho para uma outra pessoa e meu corpo é feio, eu, né, dou aqui uma característica de que eu não gosto de tais partes do meu corpo, e eu olho para fora e digo que aquele outro corpo lá é mais bonito. Então parece que a inferioridade está sendo feita aqui, na percepção, né? Só que isso não está acontecendo na percepção, está acontecendo no nível metafísico. Isso é sobre a ideia de ter duas coisas, ó, de ter dois. Então, tudo que a gente acredita, né, tudo que a gente quer fazer é não olhar para isso, é assim, esconder e mascarar. E aí a gente toma atitudes a partir da crença. E o que acontece nisso? O que é isso que eu trouxe no início, né? De que a crença não te pune, ela só te espelha. Por que ela te espelha, né? Porque o que eu acredito, eu preciso ver, né? Eu preciso ver lá fora, eu preciso ter uma confirmação de alguma coisa que me traga uma certeza daquilo que eu já penso, né? Se eu me vejo aqui inferior, né? Se eu me vejo numa certeza, numa inferioridade, então eu vou ficar buscando no cenário cenas, pessoas, situações que confirmem isso para mim. Eu vou olhar para fora e vou dizer, nossa, essa pessoa, ela é isso, ela é aquilo, mas eu não sou. Então eu escondo. E aí o que a gente faz, né? Se a gente não toma uma atitude diferente de ensinar ali para a consciência, né? Primeiro aqui mentalmente, não validando isso, quando vem, né? A gente tem a sensação aqui. E aí vem a interpretação, né? Eu sou uma coisa inferior. O que é a decisão aqui, né? A decisão
eu não sou uma coisa inferior, porque eu sou como Deus, então eu não posso ter essa crença. Então, a atuação aqui vai mudar também, mas primeiro aqui na decisão, que é algo que, né, vou trazer aqui para minha experiência, eu vejo que muitas vezes isso não acontece, né? Isso não aconteceu. Por quê? Porque para mim é como se ficasse assim, esse lugar de ver, muitas vezes ver e muitas vezes parecer que não vê. Por que que parecer que não vê? Porque é esse negar do que tá sentindo, né? É como se eu percebesse assim, muitas vezes eu vejo que tem sensações, né? Eu tô experimentando ali, mas o que vai na frente é a reação. E por que que vai na frente a reação? Porque é a defesa. Eu não quero olhar porque eu penso. Eu não quero olhar que sou eu que acredito que eu sou fraca, inferior, ou, né, seja qual for a crença. Eu não quero ver. Então, se eu não quero ver, eu só atuo a partir daquilo, defendendo, trazendo, sei lá, uma justificativa, trazendo alguma coisa que me proteja, que eu não olhe e não decida que eu não sou isso. Então, o que que faz? Tu nega o que tu sente. Como se eu nego o que eu sinto, só reage a partir daquilo e aquilo fica ali oculto, escondido. Então, o que que isso gera, né? Isso gera as consequências disso, porque cada vez mais, né, o que eu percebo aqui agora, né, tudo retorna assim, ó, começa a retornar pessoas que sei lá, te distratam ou te tratam como se fosse um desrespeito, né, como se fosse assim, sabe a coisa que a gente fala assim, tão cagando e andando pra ti, o que tu fala não tem valor, tu não é ouvida, né, tu não é considerada. Então, tem muitas coisas que retornam, e aí o que muitas vezes, né, a consciência pode se colocar, que é um lugar que eu vejo que eu vou aqui, que é esse lugar de vítima. É como se assim, tu não quer assumir pra ti que tu tá aqui, isso tá aqui, e a forma como tu tá se sentindo, tá experimentando as coisas, os reflexos, foi tu que decidiu chegar até aqui, né? Tem aqui uma sensação de, sei lá, de uma tristeza ou uma tensão, um medo, né? O próprio medo, a ansiedade. Tudo isso tá aqui por uma decisão, por vezes em que eu tava ali diante, sei lá, da minha filha, por exemplo, e ao invés de ter uma decisão firme ali, sei lá, preferi agradar do que olhar para mim aqui e ver que sou eu que tô me vendo num lugar de rejeição, por exemplo, e aí não atuar a partir daquilo. Então eu vi isso acontecendo em diversas formas, né? Tanto aqui nas minhas relações, quanto comigo mesma, né? Quando a gente tá sozinho, né? É a decisão que a gente tá tomando diante de cada coisa, quando a gente fica enfatizando esses pensamentos, né? Ficam vindo ali histórias mentais de situações, sei lá. Quando vem histórias mentais, que nem já vi muitas vezes aqui, de comparação, né, de lembranças, assim, de ver, sei lá, outras pessoas tomando decisões, outras pessoas decidindo, outras pessoas que estão ali, sei lá, demonstrando alguma coisa, e aí vem aquela história mental, e aí tu não cessa aquilo ali já é uma decisão, né, tu já tá decidindo como se ficasse se vendo assim, nossa, eu realmente não sou nada, não consigo ser assim, ou não vou conseguir ser dessa forma. Então, tudo isso, né, traz aqui os resultados daquilo que sou eu que estou decidindo. Então, a decisão aqui, ela só vai ser tomada, né, ela só vai ser firme no momento em que eu decidir olhar de frente para a crença, olhar para o que eu acredito de verdade sobre mim e assumir isso sem resquícios, assim, sem querer passar uma imagem para si mesmo, né, de, sei lá, muitas vezes de forte, né, eu escondo a crença passando uma imagem para mim de que, não, eu sou como Deus me criou, sei lá, né, vem um lugar de esconder, assim, né, e eu percebo isso, e é uma coisa que traz a consciência mais para baixo, porque parece que assumir o que tu pensa de ti é fraqueza, né, é como se fosse assim, não, eu vou me colocar num lugar de fraqueza se eu trazer aqui o quanto que eu me vejo sem valor, o quanto que eu me vejo, né, fracassada, sei lá, o quanto que eu me vejo vítima, inferior,
se eu trazer isso à tona, parece que isso é a fraqueza, mas Jesus traz o tempo todo, né? A força tá em tu trazer à tona, né? Tem uma parte que é dito assim, quando estiveres disposto a não esconder nada, né? Não só compreenderás não é disso que, acho que não é assim que ele diz, mas é alguma coisa nesse sentido, assim, ó, quando tu for realmente honesto, tu vai compreender a paz e a alegria, quando tu estiver disposto a não esconder nada, né, porque esse esconder é o que traz a identificação, né, se eu escondo, então eu sou isso, né, se eu trago à tona, eu vejo, nossa, olha quanto eu acredito nisso, mas isso não é o que eu sou, essa não é a verdade. Então isso é a mudança aqui que a gente pode fazer diante de cada coisa, né, não querer mais ocultar tudo isso e trazer tudo isso à tona. E aí na lição de hoje é dito sobre escolher o segundo lugar para ganhar o primeiro, né? Que é isso, ó, eu escolho o segundo lugar para ganhar o primeiro. Por quê, né? Porque o que é o primeiro lugar, né? Escolher o segundo lugar, entre aspas, né? Porque esse segundo lugar é assumir que eu não sou, eu não me autocriei, né? E eu não sou essa individualidade aqui. Então, eu não sou algo à parte, algo separado, porque nessa lição é dito assim, ó, tanto o que é entendido como segundo lugar é o mesmo que o primeiro, porque é um só. Então, para de ver a ideia de separação como se fosse a minha existência. Então, eu escolho o segundo lugar, que é eu sou a extensão de Deus. Então, eu tenho uma fonte, e a minha fonte é Deus. A minha fonte não é o pensamento de separação, né? A minha fonte é Deus, que é isso que a consciência se desfaz nisso, ela para de enfatizar que eu sou uma individualidade, eu sou uma coisa à parte, tem uma coisa ali fora, tem eu aqui, então eu aceito que eu sou a criação de Deus, e não essa parte individual, e não todo esse conjunto de crenças que fica, né, retornando na consciência até que ela se distancie totalmente disso e não enfatize mais isso, né? Não é que isso tenha que, como se tivesse que sumir, né? Os convites, eles retornam, mas o quanto eu quero decidir diante deles, né? Que eles parem de retornar com essa ideia de insistência, enquanto, quando eu parar de dar crédito para isso, porque só retorna porque eu continuo enfatizando isso. Então, a gente só precisa realmente parar de enfatizar isso e enfatizar a verdade no lugar disso. Então, espero que tenha feito sentido. A gente se vê no próximo encontro. Até lá e tchau!